Bom dia, a graça e a paz de Jesus a todos. Bom dia, tudo bem, meu povo? Domingão, delícia, né? Fresquinho hoje. Aleluia. Quem for chegando vai dando seu oi, já pode ir compartilhando essa live, tá bom? Olá, quem chegou? Graça e paz, sejam bem-vindos. Irmã Edna, acho que é a irmã Sandra, minha sogra, bom dia. Bom dia, irmã Edna Januário, a graça e a paz. Bom dia. Vai compartilhando, meninas. Dá um oi, Sarinha. Ah, aparece aí, garota. Olha lá, a vovó Sandra. A vovó Sandra já tá aí. Oi, vovó Sandra. Feliz dia das vovós. Feliz dia das vovós e do vovós. Ainda não apareceu aqui pra mim, não. Deixa eu ver. Posso ficar embaixo? Pode. Nós já vamos começar, tá bom, meu povo? Já estaremos começando. Irmão Gleidson, seja bem-vindo, a graça e a paz. Vamos orar para começar. Só compartilhar. Graça e paz, irmão Gleidson. Olha lá, Sarinha, dá um tchau lá pro tio Gleidson. Aparece lá, fica em pé. Fica em pé rapidinho, só pra dar um tchau. Tchau. Oi, né? Oi. Tchau é quando acaba. Vamos orar, nossa irmã Heloísa vai orar nesse momento, para nós começarmos nosso culto. Amém. Senhor, nós louvamos o Teu nome, Pai. Te agradecemos por mais uma manhã que o Senhor nos concede reunidos aqui com os nossos irmãos, com o Senhor, Pai. Obrigada, Jesus. Toma as nossas vidas em Tuas mãos, Senhor. Ministra a nós os louvores, sabe, para que possamos ministrar ao Teu povo, Senhor Deus. Toma as nossas vidas em Tuas mãos, que nessa manhã possamos cultuar, Pai, com os nossos corações abertos, com a nossa mente, Senhor, voltada para Ti, Pai, para as Tuas coisas. Senhor, que possamos nessa noite, nessa manhã ser transformados, modificados pelo Senhor, pela Tua presença, Jesus, pelo Teu toque. Nós pedimos que o Senhor nos toque e que possamos Te sentir, Senhor, Amém, porque Deus. sabemos que o Senhor sempre nos toca. O Senhor está sempre, Pai, conosco, junto com a gente, mas que a gente possa Te sentir, Senhor, que a gente possa ouvir o Senhor, entender a Tua voz, ó Pai, ó Jesus, e se achegar a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, nos ajuda a nos achegarmos ao Senhor, porque o Senhor sempre está perto de nós. Obrigada, Jesus. Amém. Amém. Quem sou eu, Senhor? Quem sou eu? Um filho de homem pra que me visites. Fizeste-me por um pouco menor do que os anjos. Com tua glória tens me coroado.
és o Senhor dos senhores, Tu és o Rei dos reis. Toda a criação, tudo que existe, veio a existir por causa do Senhor. Como diz a Tua palavra, sem o Senhor nada do que foi feito se faria. Em Ti, Pai, em Ti nós existimos, nos movemos. É a Tua mão, é o sacrifício de Jesus que sustenta a nossa vida. Aleluia, Por isso Senhor. somos gratos nessa manhã, por esse amor que foi demonstrado quando Jesus derramou cada gota de sangue na cruz do Calvário. O que podemos dar a Ti, Senhor? O que podemos dar por todos os benefícios que o Senhor nos tem feito? Como diz o salmista, Senhor, o que dar ao Senhor? Só podemos dar a Ti a nossa vida. Como o Senhor nos deu a Tua vida, nós devolvemos nossa vida a Ti, porque até a vida que temos vem de Ti. Por isso nessa manhã entregamos a Ti, Senhor. Entregamos a Ti nossa vida, Pai. Entregamos. Aleluia. Sou feliz, não ando na escuridão da solidão. Não vou chorar de tristeza. Eu não vou chorar.
só podemos entregar a nossa vida a Ti. Não há como pagar, Senhor, essa dívida de amor. É impagável. Mas o Senhor não requer nada de nós a não ser que entreguemos nossa vida, que recebamos com alegria a salvação, o amor do Senhor em nosso coração. E que de forma sincera, singela e tão simples, é tão simples, a gente entregue de volta a nossa vida a Ti. Pai, obrigado pela Tua salvação, obrigado pelas bênçãos derramadas sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a nossa igreja em Vila Norma, sobre a nossa igreja aqui em Campo Grande. Obrigado, Senhor, obrigado, nós somos gratos. Pedimos que o Senhor continue a cuidar de cada um, Pai, de cada membro de nossas igrejas, de cada um dos nossos familiares, de cada pessoa do nosso ciclo de amizade. Estendemos, Senhor, nossas orações a eles, em favor deles também. Pedimos que a Tua graça se manifeste à nossa família, à nossa parentela, os nossos amigos, nossos colegas de trabalho. Senhor, que a Tua bênção se estenda a todos eles, Senhor. Oramos pela vida do diácono Arthur, que Tua mão se mova ali. Que o Senhor possa visitá-lo nesse momento, tocar em sua visão, em suas vistas, todo tratamento que ele fizer, Senhor. Abençoa os médicos, abençoa o tratamento, Senhor, que ele irá fazer. Que a boa mão do Senhor esteja conduzindo esse processo. Que, Senhor, Tu possas fazer o melhor para a vida do Teu filho. Somos gratos pela cirurgia que a irmã Edilce fez, gratos porque foi um sucesso. Pedimos pela recuperação dela pós-cirúrgica, que a mão do Senhor continue abençoando, Pai. Sobre todos aqueles que agora nos ouvem, ó Pai, e os que nos verão e ouvirão mais tarde, se houver alguém enfermo, que da mesma forma a Tua bondade, a Tua misericórdia e a Tua graça se estenda a todos eles, Senhor. Nós somos gratos por tudo. Oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Deus abençoe aí você que entrou depois que a gente havia começado. Que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida também. Nós vamos continuar a nossa meditação na Palavra de Deus, na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Nós temos meditado nessa carta e temos aprendido muitas coisas, né, sobre a carta de Paulo a essa igreja. E hoje nós leremos do capítulo 2, o versículo 5 até o versículo 11. Então, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, nos versículos 5 até o versículo 11. E o tema da nossa meditação é pecado, disciplina e perdão. Falaremos sobre esse tema tão complicado, tão difícil de se falar, mas que é necessário para toda a igreja. Nenhuma igreja poderia deixar de falar, ou de exercer, né, disciplina, ou de falar sobre disciplina, de falar sobre pecado e de falar sobre perdão. Então nós falaremos sobre isso, é o que nos diz aqui a carta de Paulo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, do versículo 5 até o versículo 11. Vamos ler. Ora, se alguém causou tristeza, não o fez a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte causou tristeza a todos vocês. Basta-lhe a punição imposta pela maioria, de modo que agora, pelo contrário, vocês devem perdoar e consolar, para que esse indivíduo não seja consumido por uma excessiva tristeza. Por isso peço que vocês confirmem o amor de vocês para com ele. E foi por isso também que eu lhes escrevi, para ter prova de que em tudo vocês são obedientes. A quem vocês perdoam alguma coisa, eu também perdoo. Pois o que perdoei, se é que perdoei alguma coisa, eu o fiz por causa de vocês na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos quais são as intenções dele.
Amém. Vamos orar mais uma vez nesse momento? Pedir a Deus que fale aos nossos corações. Senhor, nós somos gratos por esse momento. Pedimos agora, Pai, que o Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente, que o Teu Espírito Santo trabalhe o nosso coração, que Ele nos traga entendimento sobre a Tua palavra, Senhor. Abra os nossos olhos espirituais para que possamos compreender a doutrina e a verdade que está escrita nesse texto que acabamos de ler. Que possamos extrair daqui a verdadeira doutrina, que possamos extrair daqui a verdade da Tua palavra para esse tema que é tão complicado, tão difícil de falar, mas que o Espírito Santo nos conduza nesse ensino, nesse estudo, nessa meditação, que a gente aprenda somente a Tua verdade, a Tua palavra. Que o nosso coração seja um solo fértil, Senhor. Não deixa que haja espinhos no nosso coração, nem que o solo do nosso coração seja rochoso, ou que ele possa sufocar a semente da Tua palavra. Quebra toda resistência nessa manhã, primeiramente em mim e também no coração daquele que vai ouvir a Tua palavra nessa manhã. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. O tema da nossa meditação, da nossa reflexão é pecado, disciplina e perdão. É sobre isso que o apóstolo Paulo vai falar nesse trecho dos versículos 5 até o versículo 11. Na primeira carta que Paulo ele escreveu aos Coríntios, ele tratou detalhadamente do problema de um jovem que estava cometendo o pecado de incesto. Aquele jovem estava tendo relações sexuais com a sua madrasta. Aquele jovem estava dormindo com a sua madrasta. E Paulo, quando escreve a primeira carta aos Coríntios, ele trata exclusivamente desse dilema, desse problema, né, podemos chamar, né, de enfermidade espiritual que estava alojada no seio da igreja de Corinto. Chamamos de enfermidades espirituais, por quê? Porque era um pecado que a igreja sabia e não fazia nada com aquilo. A igreja não chamava o menino que estava em pecado, nem a madrasta dele. Simplesmente a igreja ignorou o pecado daquele menino e deixou de lado, sem tratar como a Bíblia diz que devemos tratar. Então, Paulo, ele escreve essa primeira carta para falar exatamente, né, disso. E no capítulo 5, Paulo dá detalhes sobre o que está acontecendo ali e como deveria ser feito. Ele deu ordem para que a igreja disciplinasse aquele jovem por conta desse pecado que ele estava cometendo. Um pecado tão escandaloso que mesmo numa cidade que era tão imoral quanto a cidade de Corinto, não era cometido entre os não crentes. Até os não crentes não cometiam o pecado de incesto ali na cidade de Corinto, mas isso estava acontecendo dentro da igreja de Corinto. Então Paulo, ele coloca o capítulo 5 da primeira carta aos Coríntios para tratar disso e para pedir que esse jovem seja disciplinado. Quando Paulo faz a segunda visita a essa igreja de Corinto para tratar de alguns problemas, o jovem que havia cometido o pecado e que deveria ser disciplinado pela igreja, ele lidera um motim contra Paulo. Ele lidera uma turma que vai criticar, vai se levantar contra a liderança do apóstolo Paulo. Ele faz uma oposição ao apóstolo Paulo e de maneira que o tempo em que o apóstolo Paulo esteve ali com eles foi um tempo de pesar no coração e um tempo de tristeza no coração do apóstolo Paulo. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui no capítulo 2 que nós lemos, no versículo 1. Porque decidi por mim mesmo o seguinte: não voltar a me encontrar com vocês em tristeza. Então, o tempo em que Paulo passa ali, a segunda vez que ele visita a igreja de Corinto, e essa segunda vez tem a ver com aquela questão que o Paulo tinha dito que passaria 2 vezes ali, mas só passou uma.
Então é a segunda vez que ele vai à igreja de Corinto, e a segunda vez que ele vai em caminho em direção à Macedônia. Porque ele disse que primeiro ele escreveu dizendo que iria à Macedônia e na volta para Jerusalém passaria na cidade de Corinto e estaria um tempo com a igreja de Corinto. Depois ele diz que ele vai parar na igreja de Corinto na primeira vez, antes de ir à Macedônia, e na segunda vez, quando estiver voltando para casa, ele pararia ali. Essa segunda vez que o apóstolo Paulo vai à igreja de Corinto é quando ele passa na primeira vez, indo em direção à Macedônia, em sua viagem missionária. Ele para ali, e quando ele para nessa igreja, ele passa um tempo ali. Foi um tempo difícil, um tempo de pesar no coração, um tempo de tristeza no coração do apóstolo Paulo. Paulo fica entristecido porque ele lida com essa oposição. Esse jovem que deveria ser disciplinado e que foi disciplinado, ele lidera uma posição, ele não gosta do que Paulo escreveu, ele não quer receber a disciplina, ele não aceita a disciplina, e então ele lidera uma oposição contra o apóstolo Paulo. Aí, agora aqui nos versículos 5, o apóstolo Paulo ele vai falar sobre a necessidade de disciplinar esse jovem. E é o que nós acabamos de ver. Qual a necessidade? Ele fala agora da necessidade da disciplina. Porque se há pecado na igreja, precisa haver disciplina, mas não só apenas a disciplina, precisa haver perdão. Lembra que disse no começo que a nossa reflexão, o tema é pecado, disciplina e perdão. Bem, a primeira lição que a gente aprende com essa história aqui da igreja de Corinto, a primeira lição que a gente aprende sobre disciplina, perdão, e pecado, a primeira lição que o Paulo nos ensina nesses versículos, está aqui no versículo 5, que o pecado não tratado gera tristeza. O versículo 5 diz isso. Ora, se alguém causou tristeza, não o fez a mim. Mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte causou tristeza a todos vocês. Quando Paulo ele diz que se alguém causou tristeza não foi a ele, não é que Paulo não estava triste. Paulo está falando que a tristeza que estava alojada na igreja, que a tristeza que aquele jovem causou, não foi a tristeza dele se levantar como alguém que lidera uma oposição contra a liderança do apóstolo Paulo. A tristeza que Paulo sente é a tristeza de ver aquele jovem em pecado e se levantar para não receber a disciplina, não gostar de receber, ser alguém que não recebe a disciplina. Então Paulo olha para aquela situação e isso entristece, porque vê que no primeiro momento aquele jovem não se arrepende do seu pecado. Ele não se arrepende e isso gera tristeza, e gerou tristeza na igreja de Corinto. O fato daquele jovem em primeiro momento se rebelar e não se arrepender, gera na igreja, no coração da igreja, tristeza, porque o pecado não tratado entristece primeiro os obreiros de Deus. Entristeceu primeiro o apóstolo Paulo. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele diz que Paulo suporta com alegria os açoites, as prisões, as ameaças, as privações e até a própria morte. Mas o pecado não tratado deixava o apóstolo Paulo profundamente triste. E esse é o motivo pelo qual o apóstolo Paulo está triste. A tristeza que toma conta do coração do apóstolo Paulo é de ver que o pecado naquela igreja não havia sido tratado, que o pecado estava ali e que, de fato, muitos estavam abafando o negócio, jogando a poeira, a sujeira para debaixo do tapete, colocando panos quentes sobre aquela situação, quando, na verdade, o pecado deveria ter sido tratado. Então, o pecado não tratado gera tristeza, primeiro no pastor, primeiro no líder da igreja, e também, em segundo momento, o pecado não tratado, ele gera tristeza na igreja. Por isso que ele diz no final
do versículo 5. Digo que em parte causou tristeza a todos vocês. Então Paulo está dizendo que toda a igreja foi tomada por tristeza pelo fato de não lidar seriamente com o pecado daquele jovem. Então aquele jovem que se rebela no primeiro momento, não se arrepende no primeiro momento, não aceita a disciplina no primeiro momento, toda essa questão vai gerar no coração da igreja tristeza. Toda a igreja estava triste. Esse texto bíblico, esse versículo 5, ele deixa claro que o pecado daquele jovem afetou toda a igreja, e não só o apóstolo Paulo, e não só a ele. Porque nós somos o corpo de Cristo, meus irmãos. Quando eu quebro a unha do meu dedinho, todo o meu corpo sente a dor. Porque o que o meu dedinho sente afeta todo o meu corpo. A igreja é o corpo de Cristo. E o fato daquele jovem não reconhecer seu erro, não reconhecer o seu pecado, estava afetando todo o corpo daquela igreja. Toda a igreja, espiritualmente falando, estava sendo afetada pelo pecado daquele jovem. Por isso a igreja estava tomada por um pesar no coração, por uma tristeza no coração, porque o pecado não tratado daquele jovem, o pecado jogado para baixo do tapete, o pecado acobertado, encobertado, ele gera tristeza, porque afeta toda a igreja. O reverendo Hernandes Dias Lopes diz que o pecado deprime a igreja. Ele tira a alegria e a força da igreja. O pecado afasta a presença de Deus da igreja e a torna frágil e vulnerável diante do inimigo. Então o pecado entristece, deprime, deixa a igreja frágil e vulnerável ao ataque do diabo. É por isso que o versículo 11 aqui que nós lemos, segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 11, Paulo diz: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos quais são as intenções dele. Então, o que Paulo diz é que o pecado não tratado deixa a igreja vulnerável ao ataque de Satanás. Quando não queremos tratar, quando não queremos lidar seriamente com a questão, quando a gente não lida com isso de forma como a Bíblia nos ensina a lidar, isso gera na igreja uma enfermidade espiritual. E a igreja vai enfraquecendo. E é por isso que nós vemos, por exemplo, na Europa, que experimentou um grande avivamento. A Europa passou por homens que levaram um avivamento tremendos, como George Whitefield e outros. Nós vemos igrejas que se fecharam. Eu acho que foi sexta ou ontem, não recordo muito bem, mas eu estava vendo o Facebook de um pastor que eu tenho no meu, pastor Neuci Valentim, se eu não estiver enganado. Ele estava mostrando uma igreja na Europa que ele tinha visitado, irmãos. E as igrejas estavam fechadas, muitas igrejas na Europa fechadas. E inclusive quando a igreja fecha, e o remanescente, um pouco, 1 ou 2 ou 3 que sobra da igreja, vai vender o prédio da igreja. E as únicas pessoas que têm procurado para comprar esses prédios de igreja são donos de boate, donos de bares. Então a igreja vira um bar ou a igreja vira um boate. Porque a enfermidade espiritual causada pelo pecado leva a igreja a definhar. Por isso é preciso tratar essa questão com seriedade, como manda a palavra de Deus. O apóstolo Paulo ele vai dizer que essa igreja se entristeceu e que por causa disso o diabo poderia alcançar vantagem contra aquela igreja. Em outras palavras, Paulo está dizendo que o diabo poderia achar uma brecha para entrar e enfraquecer cada vez mais a igreja. Porque o diabo é assim, não é ele que provoca as coisas. Uma vez eu ouvi um pastor falando, de uma história de um outro amigo dele, em que esse amigo tinha se divorciado da sua esposa.
E aí ele perguntou para esse colega dele, pastor, falou assim, onde é que o diabo entra nisso? E aquele pastor, então, agora divorciado, disse para o seu amigo, o diabo, ele só surfou na onda que eu criei. A culpa do meu divórcio não tem nada a ver com o diabo. Não foi o diabo que provocou o meu divórcio. Foi eu que dei brecha. Foi o meu pecado. Foi a minha culpa. Eu que não soube lidar. Eu que não soube tratar. Então, porque eu não soube lidar com o meu casamento, como eu abri brechas, como eu criei ondas, ele surfou na onda que eu criei. Então, o pecado não tratado cria ondas para que o diabo possa surfar no meio da igreja e definhar toda a igreja e levar a igreja à destruição. Então, a primeira lição que aprendemos é que o pecado gera tristeza. Tristeza na liderança da igreja, tristeza em toda a igreja. A segunda lição é que o pecado precisa ser confrontado e disciplinado. Olha o que diz o versículo 6. Basta-lhe a punição imposta pela maioria, de modo que agora, pelo contrário, vocês devem perdoar e consolar, para que esse indivíduo não seja consumido por excessiva tristeza. O versículo 6 diz, basta-lhe a punição imposta pela maioria. A palavra aqui, punição, é a palavra no grego epitimia. Ela foi usada apenas nessa passagem de Paulo em todo o Novo Testamento. É a única vez que essa palavra aparece aqui, epitimia. Ela foi extraída dos escritos extrabíblicos. Ela é empregada para significar penalidades legais ou sanções comerciais. O uso dessa palavra sugere que a igreja havia agido de modo formal e judicial na disciplina daquele jovem. Então aquele jovem havia sido disciplinado. Paulo estava dizendo que bastava a disciplina. Então a igreja havia disciplinado. O pecado precisa ser confrontado e disciplinado. E a questão que Paulo levanta é que aquele jovem havia sido, porque ele diz assim, já basta a punição, já basta a disciplina que ele recebeu. Já é o suficiente para ele. Então, tudo indica que ele já havia sido disciplinado pela igreja. O teólogo John MacArthur, ele diz que tudo indica que a igreja em Corinto havia seguido o processo bíblico, disciplinando o jovem que havia pecado. Então, ele já havia sido disciplinado, porque a disciplina é remédio amargo que traz alívio para a igreja e restauração para aquele que cometeu o pecado. A disciplina é algo necessário. A disciplina é também amor. Quando a igreja disciplina alguém, ela está demonstrando alguém por essa pessoa. Quando a minha filha ela comete um erro e eu disciplino a minha filha, eu disciplino por amor. Uma vez eu falei, não sei aonde, acho que foi no meu trabalho, que eu dei um tapa na mão da minha filha, alguém falou assim para mim, ficou assustado porque tão pequena, você já deu um tapinha na mão dela. Dei um tapinha bem firme para disciplinar ela. Sabe por quê? Porque eu disciplino com amor. Então é melhor ela aprender comigo com um tapinha que foi dado com amor do que aprender com o mundo, porque o mundo não ama. Se ela aprender as coisas aí a bangu, vai dar ruim para ela. Então é melhor ela aprender comigo na disciplina. A disciplina é um ato de cuidado e de amor. Agora, é claro que há problema na disciplina de muitas histórias que já ouvimos por aí. Existem problemas, existem extremos. O problema hoje é que por causa do extremo, da disciplina muito severa, de envergonhar pessoas, de maltratar pessoas, porque entendia-se que o processo da disciplina é excluir alguém da comunhão, é excluir a pessoa de tomar a Santa Ceia, é excluir a pessoa dos cargos aos quais ela exerce. Entende-se que a disciplina é exclusão, é tratar o irmão como se ele não fosse irmão, tratar o irmão como se ele fosse incrédulo. Mas a disciplina não é isso. Disciplinar não é excluir. Disciplinar não é jogar para fora da igreja.
A disciplina é um ato de cuidado e amor que restaura aquele que é disciplinado. É isso que o apóstolo Paulo vai nos ensinar. A disciplina, ela serve para restaurar aquele que é disciplinado. O que acontece é que tantas pessoas já foram tão maltratadas no processo da disciplina, porque se fazia disciplina é o seguinte, o cara ou a mulher, o irmão ou a irmã comete um pecado que é sabido por todos, é levado à igreja e talvez ele não tenha se arrependido, então ele é destituído de suas funções, ele não participa da ceia, ele não ora, ele não faz nada na igreja, ele é tirado de tudo e é olhado pela igreja como lá vai o pecador. E essa igreja começa a tratar aquela pessoa como se só aquele irmão fosse pecador e ela não. E ela começa a tratar e aquela igreja se torna para aquele pecador em disciplina uma comunidade de apedrejamento. Porque todos estão olhando para ele, estão com pedras na mão dizendo, lá vai o pecador. Lá vai aquele que fornicou, lá vai aquele que fez isso, lá vai aquele que adulterou, seja que tipo de pecado for. Então a igreja lidava com essa questão dessa forma, como se a disciplina fosse um castigo para um filho que não tem jeito, então ele não tem jeito, eu castigo ele, eu corto ele do rol de membros da igreja, eu corto ele da igreja, eu coloco ele fora da igreja, ele fica distanciado e a igreja, a comunidade olha para aquela pessoa, para aquele irmão, como alguém que não comete pecado, só ele pecou. E a igreja se torna para a pessoa em disciplina uma comunidade de apedrejamento. Estou falando isso, você deve lembrar, de quando Jesus diz, João capítulo 8, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Jesus não estava dizendo que aquela mulher não devia ser disciplinada, mas Jesus estava dizendo que aqueles homens que queriam apedrejar aquela mulher adúltera também pecavam. E que quem eram eles para apedrejar aquela mulher? Então, por conta disso, por conta de um passado da igreja, em que a igreja feria pessoas, em que a igreja entristecia, colocava pessoas para fora da igreja, você encontra pessoas profundamente machucadas com a igreja, pessoas que falam assim, eu quero Jesus, mas igreja eu nunca mais entro, eu não quero saber mais de pisar em igreja, porque lá só tem gente que fala mal, gente que fofoca, gente que fica olhando sua vida para caguetar pro pastor, para falar, para fazer, não sei o quê, só tem gente assim, então tem gente profundamente ferida com isso, com a disciplina que foi dada de maneira errada. Então se levantaram algumas igrejas que aí vão dizer, estamos no tempo da graça. Estamos na graça pode tudo. É uma graça barata. A graça que te diz que você pode fazer qualquer coisa não é a graça de Deus. Porque a graça de Deus te torna livre, inclusive do pecado. A graça de Deus, inclusive, te capacita a andar em santidade. Então, o tempo da graça não extingue a disciplina na igreja. Então o que acontece? Em algumas igrejas não se lida com essa palavra. Você vai em algumas igrejas que nem se prega sobre arrependimento, não se prega sobre pecado e não se prega sobre santidade, porque a questão pecado foi extinguida. Então entende-se que tantas pessoas foram feridas por uma igreja do passado que disciplinava de maneira carrasca, que colocava para fora as pessoas, que hoje se levantaram igrejas que nem querem mais lidar com o pecado, que aí começa a jogar para debaixo do pano, que aí começa a se manifestar como alguns irmãos lá da igreja de Tiatira, que nós estudamos na quarta-feira passada. Se levanta como aquelas pessoas que lidam com o pecado como se fosse, tá tudo bem, tá tudo certo, a gente vê, faz de conta que não vê, a gente faz revista grossa, faz o seu pecadinho aí, comete o seu pecadinho ali. Então a questão não é essa. A questão é que os dois polos estão errados. A igreja do passado, que era carrasca, expulsava as pessoas porque dava a disciplina e abandonava o disciplinado, e a igreja que se levanta hoje em dia e que nem lida com o pecado, que deixa deixa o negócio correr de qualquer maneira, O cara faz o que quer, o importante é ele vir para cá, o importante é ele estar aqui, mas ele vive a vida da maneira que ele quiser. Bem,
A graça de Deus, como eu disse, te capacita a vencer o pecado. Te capacita, a graça de Deus vai transformando você à imagem do Filho dele, Jesus de Nazaré. Bem, qual é a solução? Qual é a saída hoje para a igreja do século XXI? Não ser mais uma igreja carrasca e nem ser uma igreja, né, onde faz vista grossa ao pecado. Isso é uma coisa muito delicada, irmãos. É uma coisa muito delicada de se tratar hoje em dia, principalmente hoje num tempo em que as pessoas estão facilmente magoáveis. Tudo as pessoas se magoam, elas são pessoas muito melindrosas. Se você passar pelo pastor e o pastor, né, tem gente assim, passa pelo pastor, o pastor não viu, o pastor está preocupado. O pastor Vanderlei, ele falou uma vez, eu gravei, isso é verdade, ele falou, ó, irmão, quer conversar comigo? Não fala nada no domingo. Me liga durante a semana, eu venho aqui no gabinete, eu atendo você. Porque domingo eu estou preocupado com o culto, com o que eu vou pregar, com isso, com a programação, com tudo organizadinho para tudo correr bem. Estou preocupado. Às vezes o pastor ele preparou 2 mensagens, ainda está em dúvida do que vai pregar. Às vezes ele sobe no púlpito em dúvida do que vai pregar, e aí ele chega na igreja com essa luta interna com ele mesmo. A pessoa passa pelo pastor e o pastor então não percebe, aí a pessoa já fica triste, fica magoada, ferida, quer sair da igreja. Como é que a gente trata o pecado então, em tempos assim difíceis como o que vivemos? Em tempo onde as pessoas são muito melindrosas, onde há muita sensibilidade. Como é que a gente lida com o pecado e com a disciplina? A disciplina precisa ser aplicada, mas precisa ser aplicada em amor. A disciplina, ela deve ser para consolar, para restaurar a vida daquele que é disciplinado. Quando a igreja coloca alguém em disciplina, a liderança precisa cuidar. Disciplinar não é abandonar, disciplinar é cuidar. O pastor precisa orar, o pastor precisa estar ligando, lendo a Bíblia junto, a liderança, o líder, se o cara é da jovem, o líder de jovem precisa estar junto com aquele cara, né? Obrigado, amor. Uma pausa para a água. Então, se a igreja vai disciplinar alguém, a liderança dessa pessoa, os líderes dessa pessoa, precisam acompanhar o processo, precisa estar ali, porque disciplinar é investir para que aquele pecador seja restaurado. Disciplinar é discipular. Uma vez, um pastor foi perguntado como era a disciplina na igreja desse pastor. Perguntaram assim, pastor, como é a disciplina na sua igreja? Porque é difícil, uma igreja de 6.000 membros, como é que disciplina as pessoas? Como é que se lida com isso? Uma igreja de 6.000 membros, como é que você disciplina esse pecador, a pessoa que comete o pecado, né? E aquele pastor então disse, se ele está no altar ministrando coisa, se ele está à frente de alguma coisa, ele sai da plataforma, ele sai do altar. E nós, eu e minha equipe pastoral, os líderes daquela pessoa, nós mantemos contato com ele. Durante a semana a gente ora com ele, a gente visita ele, a gente lê a Bíblia junto, a gente cuida, a gente fica ali incentivando ele, falando, meu irmão, nós estamos aqui, você vai ser restaurado. Nós estamos aqui para que você seja restaurado. E quando a igreja tem um ambiente desse, o ambiente dessa igreja não é um ambiente de apedrejamento, porque é um ambiente de terapia, é um ambiente terapêutico, é um ambiente de restauração, é um ambiente de cuidado, de cura para o pecador. É assim que a disciplina deve ser. Cuidado, amor, oração, zelo pela vida daquele que foi disciplinado, entender que a vida dele foi restaurada, entender que cada pessoa é uma pessoa, que cada um tem o seu tempo para ser restaurado, cada um tem a sua maneira no trato, entendendo cada pessoa e lidando com cada um de forma exclusiva, cuidando daquela pessoa. Eu particularmente gosto de conversar, de cuidar da pessoa quando alguma coisa acontece,
Eu gosto não de expor para a igreja, lá para a congregação, mas eu gosto de eu conversar com a pessoa e eu tratar com essa pessoa, porque foi assim que aprendi no seminário que me formei. Eu trato, eu cuido, é comigo, eu não exponho a pessoa, eu não revelo o pecado da pessoa, assim vou expondo a pessoa à vergonha, mas eu cuido para que ela seja restaurada. Foi assim que me foi ensinado no nosso seminário lá na Baixada Fluminense, na Igreja Congregacional de Nilópolis, né? Então foi assim que eu aprendi lá, a cuidar e restaurar. Disciplina é necessária? Sim, mas como cuidado e restauração, para que a igreja se torne um ambiente de cura. Quando a disciplina é de verdade, é da maneira certa, a pessoa que está sendo disciplinada, ela olha para a igreja e vê a igreja como uma comunidade de cura, como um hospital. A igreja está curando ela. O amor dos irmãos, que olha para aquele que está em pecado, né, e lida com eles com misericórdia, restaura a vida do pecador. Terceira lição para a gente terminar, que a gente aprende com essa história, né, de pecado, disciplina e perdão. A terceira lição é que o perdão é restaurador. Olha o que diz os versículos 7 até o versículo 10. Diz assim: de modo que agora, pelo contrário, vocês devem perdoar e consolar, para que esse indivíduo não seja consumido por excessiva tristeza. Por isso peço que vocês confirmem o amor de vocês para com ele. E foi por isso também que eu lhes escrevi, para ter prova de que em tudo vocês são obedientes. A quem vocês perdoam alguma coisa, eu também perdoo. Pois o que perdoei, se é que perdoei alguma coisa, eu o fiz por causa de vocês, na presença de Cristo. Então olha o que o apóstolo Paulo está dizendo, que o perdão restaura, que aquele jovem poderia entrar em excessiva tristeza, que o tempo da disciplina na vida dele tinha acabado, que agora era a hora da igreja oferecer perdão, que a igreja deveria olhar para aquele jovem como alguém que já foi perdoado, já está pago, sua conta está paga, até porque a conta paga tinha sido paga na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário está paga a nossa conta, o nosso pecado. Nós recebemos perdão pelo sacrifício de Jesus. O apóstolo Paulo diz em Colossenses que o escrito de dívida que havia contra nós, Jesus rasgou e cravou na cruz do Calvário. Então a igreja devia agora olhar para aquele homem, para aquele jovem e restaurar ele. Devia oferecer perdão, devia dizer: você está perdoado, filho. Seus pecados estão perdoados, Deus já perdoou você, sua conta está zerada, vamos em frente, vamos embora, é hora de retomar a caminhada, é hora, você deu uma pausa, a disciplina é uma pausa para tratar. Depois da pausa, vamos embora, vamos refazer a vida, vamos voltar para o ministério, vamos fazer as coisas que você fazia antes, vamos retomar a caminhada, é tempo de restauração. Então o perdão, ele é restaurador. Ele restaura. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer para essa igreja. De modo que agora, pelo contrário, vocês devem perdoar e consolar, para que esse indivíduo não seja consumido por excessiva tristeza. A palavra que ele usa para consumir aqui, seja consumido, no grego ela é a mesma palavra de uma presa consumida por um animal. Quando um animal consome uma presa, aquela presa consumida, é isso. Ou também tem a expressão de ser engolido pelo mar. Quando uma pessoa é engolida pelo mar, o mar engole aquela pessoa, ela é consumida. Paulo está dizendo, diz para ele que ele está perdoado, abraça esse irmão, expressa o seu amor por ele, liberta ele, deixa ele livre novamente, para que ele não seja consumido, para que a tristeza não engula ele, para que ele não se torne uma pessoa ferida, machucada, magoada e saia do nosso meio. Porque a intenção, o propósito da disciplina não é colocar para fora, é restaurar para que aquela pessoa volte a ser
como era antes, para que ela volte à caminhada para a glória de Cristo Jesus. Então Paulo diz que a igreja deveria restaurar, perdoar, e aí é interessante que ele diz no versículo 8, por isso peço que vocês confirmem o amor de vocês para com ele. Amem esse homem, manifesta o amor. E Paulo está dizendo, né, lá no versículo 10, ele é interessante que ele diz que já havia perdoado também aquele jovem, que até mesmo perdoado pelo pecado que ele havia cometido contra o Paulo, o pecado de motim, de levantar alguns da igreja contra o apóstolo Paulo. Paulo diz isso no versículo 10, a quem vocês perdoam alguma coisa, eu também perdoo, pois o que perdoei, se é que perdoei alguma coisa, eu fiz por causa de vocês na presença de Cristo. Então ele diz assim, eu perdoei na presença de Cristo, porque Paulo não havia passado lá uma segunda vez. Ele não havia passado ali, né? Da Macedônia, ele foi direto para Jerusalém. Ele não parou lá. Mas agora ele diz, eu já perdoei. Não fui aí dizer para ele que o perdoei, mas em Jesus eu já perdoei. Eu já disse para Jesus, essa pessoa já está livre. Ela não está mais presa em mim, presa no meu coração. Eu já liberei perdão para ele. Então restaura ele, manifesta o amor de vocês por eles. É o que o apóstolo Paulo diz, né? O teólogo William Barclay, ele diz, Warren Wiersbe, teólogo Warren Wiersbe, ele diz que havia pelo menos 3 motivos para que a igreja de Corinto perdoasse aquele irmão. O primeiro motivo é por amor àquele jovem. O perdão é o remédio que ajuda a curar o coração ferido. Então, por amor àquela vida, a igreja devia perdoar aquela vida. Por amor àquele jovem, a igreja deveria perdoar aquele jovem. E por amor ao Senhor, se deve perdoar. Se você ama a Deus, você precisa perdoar o outro. Então é isso que Paulo alega, e isso que alega esse teólogo Warren Wiersbe. E terceiro motivo pelo qual a igreja deveria perdoar é por amor à própria igreja. Porque quando a igreja não perdoa, se ela não perdoa, ela fere aquela pessoa. E aquela pessoa sai ferida da igreja, vai embora e uma parte da igreja é tirada. É como se meu dedinho está doendo, mas eu posso curar ele, eu posso tratar, mas simplesmente eu vou lá e corto ele. Então eu fico, né, com um defeito. A igreja fica com uma falta, fica defeituosa. Então, no que diz respeito a pecado, disciplina e perdão, é isso que o apóstolo Paulo nos ensina. Ele nos ensina, em primeiro lugar, que o pecado gera tristeza na igreja. Gera tristeza nos líderes da igreja, gera tristeza na igreja e gera uma enfermidade espiritual, porque afeta toda a igreja. Depois ele nos ensinou que o pecado precisa ser confrontado e precisa ser disciplinado. Mas a disciplina não é pôr para fora, a disciplina não é excluir, deixar ele lá no cantinho dele abandonado e criar para ele uma comunidade em que ele se sinta, quando ele olha em sua volta, está todo mundo com pedra dizendo, lá vai o pecador miserável. Não, mas é um ambiente de amor em que ele se sente perdoado. Então, o perdão é restaurador. Por isso, a disciplina precisa ser aplicada na igreja, para que haja restauração. Agora eu queria concluir dizendo também, por que deve haver a disciplina na igreja? Mas deve haver da maneira certa, com amor, com cuidado, acompanhamento. Por que deve ser assim? Para que o diabo não alcance vantagem sobre a igreja. É isso que Paulo diz aqui. No versículo 11, ele termina dizendo isso, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos quais são as intenções dele. Então, por que a igreja deve disciplinar e restaurar? Não é disciplinar e colocar para fora, é disciplinar com amor, criar um ambiente de amor, cuidado, cura e restauração para o pecador. Por que a igreja deve fazer isso e perdoar ele, dizer que ele está livre, que ele está perdoado?
Por que a igreja precisa fazer isso? Para que o diabo não alcance vantagem. Quando é que o diabo alcança vantagem na igreja? Quando a igreja deixa de ser uma comunidade de cura. Quando a igreja deixa de ser a comunidade de cura e se torna a comunidade de apedrejamento, o diabo toma vantagem sobre essa igreja. Quando os irmãos se tornam acusadores uns dos outros, quando os irmãos se tornam começam a medir santidade com o outro, começa a falar, lá vai o pecador, lá vai isso, se torna uma comunidade de apedrejamento. Não, a igreja precisa ser uma comunidade de cura, de restauração para o pecador. E, em segundo lugar, o diabo tem vantagem sobre a igreja quando induz a pessoa que pecou a não acreditar que existe restauração. Muitas pessoas que cometem pecados acreditam que não há restauração para ela. Muita gente que se afasta e diz assim, meu Deus, meu pecado não tem perdão. Não tem sim. Só existe um pecado na Bíblia que não tem perdão. E esse pecado é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E no contexto em que Jesus cita esse pecado, a blasfêmia contra o Espírito Santo, Jesus estava se referindo a não recebê-lo como aquele que veio de Deus. Porque a liderança religiosa estava dizendo que Jesus expulsava demônios pelo poder de um outro demônio, do líder dos demônios, que eles chamaram de Beelzebul. E aí Jesus então diz que reino dividido não subsistirá. Jesus vai dizer que o que ele fazia, as obras que ele fazia, inclusive as obras de libertação espiritual, de libertar uma pessoa cativa do diabo, essa obra era no poder do Espírito Santo. E que ele era o Messias, ele estava dando sinais de que ele era o enviado de Deus, de que ele era a esperança de Israel. Não reconhecer isso, não reconhecer quem Jesus é, o Cristo de Deus, isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Não reconhecer que tudo que Jesus fez pelo poder do Espírito, que ele estava andando entre nós, que ele veio salvar, que toda a obra que ele fez no poder do Espírito. É não reconhecer a obra de Deus na vida de Jesus, através da vida de Jesus. Não reconhecer que ele é o Salvador do mundo, como reconhecer os samaritanos. Isso a Bíblia chama de blasfêmia contra o Espírito Santo. Então qualquer outro pecado, irmão, qualquer outro pecado tem restauração e tem perdão. Por isso a igreja deve funcionar como um hospital, sim, como uma comunidade terapêutica, como uma comunidade de perdão, de misericórdia, de amor e de graça. Com disciplina, sim, com disciplina, com amor, até que aquele que se arrepende seja restaurado para a glória de Cristo Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe nessa manhã e que a palavra de Deus possa entrar em nosso coração, que a gente possa orar por nós mesmos, né? Porque quando a gente fala da igreja, a igreja somos nós. Então, se a nossa comunidade é uma comunidade de apedrejamento, é porque nós somos apedrejadores. É porque nós pegamos pedra para atirar. Então, se nós queremos ser uma comunidade terapêutica, uma comunidade que funciona como um hospital, que restaura o pecador, Deus quer que a gente seja assim mesmo. A gente precisa orar e viver isso. A força vem de Deus. Vamos orar? Senhor, obrigado por essa manhã, obrigado pela Tua palavra. Pedimos agora, Senhor, que Teu Espírito Santo nos ilumine a mente e o coração, que o Espírito Santo trate com cada um de maneira especial, que a gente compreenda que o Senhor é um Pai que ama seus filhos e, como todo pai que ama, aplica disciplina para que nós sejamos restaurados dos caminhos errados pelos quais nós nos extraviamos do Teu caminho. Senhor, por isso nós Te rogamos, pedimos agora, se há alguém ouvindo a gente aí, Pai, que esteja
ferido com igreja, com algum irmão, magoado com alguma situação, que o perdão seja liberado por essas pessoas, que aqueles que foram feridos por alguma igreja, por alguém, possa liberar o perdão, possa receber cura nessa manhã, que a cura do Senhor possa visitar na alma, no espírito, no coração. Visita agora, Senhor, que toda mágoa, toda ferida seja curada em nome de Jesus, que haja restauração para a glória de Jesus. Ó Pai, que como igrejas, sejamos igrejas terapêuticas, sejamos igrejas hospitais, igrejas que recuperam, que restauram, que o nosso ambiente seja um ambiente de disciplina, sim, de ordem e decência, sim, mas com amor, com cuidado, com zelo, com misericórdia e graça. Essa é a nossa oração. Nós jogamos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, que Deus possa falar melhor ao seu coração, todos que nos acompanharam, os nossos irmãos da nossa congregação em Campo Grande, os nossos irmãos da nossa igreja em Vila Norma, nossos amigos aí, visitantes que estavam aí nos assistindo, a nossa irmã Raquel, nossa amiga, irmão Humberto Cavalcante, tio da Eloa, tia Deise, minha tia que estava aí, se tiver mais alguém aí, um abraço, irmã Lúcia e todos os irmãos aí já falei, irmão, os irmãos da congregação e da nossa igreja matriz. Um beijo, fiquem com Jesus e quarta-feira às 20 horas nós nos vemos para continuar a nossa conversa, nossa reflexão sobre as cartas às igrejas da Ásia. Um beijo, Sarinha quer dar um beijo para vocês aí. Beijo, tia Raquel. Beijo, vovó Célia. Vovó Lúcia. Vovó Sandra. Vovó Sandra. Tchau, gente. Fica com Deus. A paz. Bom domingo abençoado.